Olá, o trabalho de iniciação científica a ser apresentado é sobre a espiritualidade dos pacientes assistidos por profissionais da enfermagem no contexto hospitalar, um Scoping Review. Meu nome é Paola Brelli, sou bolsista do programa PIBIC, estou no terceiro ano de enfermagem e o meu orientador foi o professor José Aparecido Belucci Júnior. Bom, nos últimos anos, o tema espiritualidade relacionado à saúde vem sendo foco de vários estudos. E a visão de mundo e saúde são fatores que interferem diretamente no cuidado da enfermagem. Sendo assim, a espiritualidade influencia desde o processo de diagnóstico até o tratamento do paciente. Bom, o termo espiritualidade se refere àquilo que dá às pessoas sentido e propósito na vida. É o estado de ser que se chega por meio da devoção e da observância. Existe também uma outra abordagem que pode ser confundida com o tema em questão. Trata-se da religiosidade. Contudo, a essa consiste em um sistema organizado de crenças e comportamentos filiados a uma instituição religiosa. No contexto da enfermagem, o enfermeiro, enquanto ser que promove saúde e bem-estar, deve entender que a sua própria espiritualidade pode influenciar nos cuidados prestados. De natureza igual, este profissional deve conhecer os principais fatores de revigoramento dos pacientes hospitalizados, incitando-os e reforçando sua fé, a fim de que possa proporcionar um conforto e segurança, o qual a espiritualidade ou a religião pode oferecer. No ambiente hospitalar, o enfermeiro vivencia situações muito difíceis e dramáticas que acabam colocando a saúde e a espiritualidade em interação. E neste contexto, percebe-se a importância que a espiritualidade tem durante a vida, em especial nos momentos de infortúnio. E frente a isto, este estudo teve por objetivo mapear as evidências científicas referentes à espiritualidade dos pacientes assistidos por enfermeiros no contexto hospitalar. Este estudo trata-se, então, de uma revisão do tipo Scoping Review, sendo este um método utilizado com o intuito de realizar um mapeamento dos principais conceitos e evidências científicas referentes a determinada temática de pesquisa. Assim, para nortear este Scoping, seguiu o método proposto por Arksey e O'Malley e modificado por Levack. E neste estudo foram utilizadas seis etapas descritas a seguir. Bom, na primeira etapa, houve então a identificação das questões de pesquisa. Tem-se desenvolvido estudos na área da enfermagem que abordam a espiritualidade do paciente durante a assistência hospitalar? Quais os benefícios referentes à espiritualidade dos pacientes durante seu tratamento? Na etapa 2, houve a identificação de estudos relevantes. E para realizar a estratégia de busca, utilizou-se os descritores enfermagem, END espiritualidade, END hospitalização, disponíveis no DEX para as bases de dados nacionais e o Mesh Terms na internacional, sendo todos esses gerenciados por meio dos operadores booleanos END e OR. As bases de dados utilizadas foram Lilacs, Bedenf e Medline, e a literatura cinzenta, que engloba o Google Acadêmico e o Coleciona SUS. As palavras-chave utilizadas foram religiosidade, religião, o espiritual, a espiritualidade e enfermagem. Bom, na etapa 3, houve a seleção dos estudos. Após a aplicação da estratégia de busca, os artigos selecionados de acordo com os descritores passaram por duas fases de análise. Na primeira, houve a triagem caracterizada pela leitura do título e resumo. Na segunda, houve a extração dos dados, aplicando a leitura na íntegra dos artigos. Na etapa 4, houve a extração dos dados. As informações extraídas dos artigos selecionados se referiam aos seguintes itens: identificação, o autor, título, o ano da publicação, tipo de estudo, periódico, características metodológicas, percepções sobre a espiritualidade, objetivo dos estudos, método de avaliação da espiritualidade. Já na etapa 5, houve então a separação, sumarização e relatório de resultados. E a partir das leituras dos resumos selecionados na fase anterior, os respectivos artigos que foram acessados na íntegra foram somente aqueles que apresentavam resultados sobre espiritualidade no contexto da enfermagem. Já na etapa 6, houve a comunicação dos resultados. Os resultados foram apresentados na forma de gráficos, tabelas e quadros e serão discutidos em duas categorias temáticas. A primeira categoria é fé durante a hospitalização.
Na segunda, é a formação do enfermeiro para tratar sobre a espiritualidade. Bom, inicialmente foram selecionados 735 artigos, restando apenas 7 artigos para análise final. Dos 7 estudos incluídos neste Scoping Review, 4 são de publicações de origem no continente americano e 3 no continente asiático, como mostra na figura. Bom, a fé durante a hospitalização. 4 artigos selecionados referem que quando o paciente tem sua fé exercida durante a sua hospitalização, há possibilidade de melhor recuperação e esperança no processo de cura. Um estudo realizado pelo Instituto Dante Pazzanese de 2007, com quase 250 artigos de todo o mundo, concluiu que a prática regular de atividades religiosas, seja elas quais forem, pode reduzir o risco de morte em 30%. Assim, um apego às crenças tem relação com um senso de esperança e satisfação com a vida, com níveis menores de depressão. Em nosso entender, quando a fé é exercida durante a internação hospitalar, há melhoras no bem-estar psíquico, sendo a espiritualidade e a crença fatores de proteção do desespero existencial, o que resulta no desenvolvimento do processo de saúde e doença com mais suavidade e esperança na recuperação. Formação do enfermeiro para tratar sobre a espiritualidade do paciente. De acordo com 3 artigos, a formação do enfermeiro influencia diretamente na espiritualidade do paciente, tendo em vista que ele é um dos principais agentes de promoção do cuidado integral. Apesar de a temática espiritualidade em saúde ser de extrema relevância para a recuperação do paciente, pouco se observa a sua abordagem nas grades curriculares dos cursos de enfermagem. Isso resulta em um ensino baseado no conhecimento e na experiência, visando a cura de sinais e sintomas que o paciente apresenta. Assim, há carência na formação sobre espiritualidade, o que possivelmente resultará em uma atenção profissional mecânica, desconectada com as necessidades espirituais do paciente. As evidências científicas referentes à temática abordada conduzem às seguintes conclusões. O paciente, quando é cuidado no seu lado espiritual, tem maior potencial de recuperação. O enfermeiro, quando tem sua espiritualidade e religiosidade exercida, consegue proporcionar um cuidado mais holístico para com o paciente. A espiritualidade faz parte integral da saúde do paciente. A espiritualidade do paciente, quando atendida, ajuda a encontrar significado e esperança para a sua vida. O enfermeiro necessita, em sua formação, trabalhar o cuidado espiritual. Estendo aqui os meus agradecimentos à Fundação Araucária pela concessão de bolsas de iniciação científica. Aqui está as minhas referências e o meu muito obrigada.